Graças a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é santo, que Ele reina, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele é o príncipe da paz. Deus maravilhoso, Deus conosco, Emanuel. O grande eu sou, El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová Jireh, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o príncipe da paz, Deus forte, o Pai da eternidade, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós o adoramos. Nós nos prostramos aos seus pés. Nós rendemos a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Em mais uma madrugada de intercessão, em mais uma madrugada de clamor, em mais uma madrugada aos pés do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Na verdade, nós somos o único povo na terra que antes de começar a peleja, já sabe o resultado. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tudo é possível ao que crê. Inclusive, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E de posse de todas essas verdades bíblicas, como não adorá-lo? Como não entronizá-lo? Como não servi-lo? Como não agradá-lo? Como não buscar a sua face? Como não clamar? Como não orar? Como não estudar a sua palavra? Como não crer? Como não se entregar? Como resistir? Como fugir da sua face? Como se esquecer das suas promessas? Está escrito que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Não tenha dúvidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem o impedirá? Eu não sei quais têm sido as lutas que você tem enfrentado ou quais têm sido os desafios que têm se apresentado na sua trajetória. Mas eu repito, nós somos o único povo na terra que pode agradecer a Deus e começar uma luta glorificando, porque a vitória é certa. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é como eu quero, não é quando eu quero, mas no tempo de Deus, conforme a vontade dele, se cumpre.
Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele cumpre. Diante de tantas promessas, diante de tantas garantias, diante de tantas palavras, nós nos curvamos. Nós reconhecemos quem ele é. Nós reconhecemos que somos dele. Porque está escrito, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o único, digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Ele é tudo em todos. Cristo em nós, esperança da glória. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, daqueles que creem no seu nome. Amados, eu estou aqui citando uma grande sequência de versículos bíblicos que devo usar no meu dia a dia, no momento em que eu estiver desanimado, no momento em que eu estiver cansado, no momento em que eu estiver duvidando, no momento em que eu estiver enfraquecido, no momento em que eu estiver abalado, eu saco esta arma. Eu saco esta ferramenta. Eu saco esta grande e poderosa bênção que Deus deixou para nós sobre a terra. E começo a usar. E começo a glorificar. E começo a declarar. E começo a tomar posse. E quem tem que bater em retirada é o inimigo. O inimigo luta. O inimigo tenta. O inimigo se levanta. Ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Porém, Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o verbo vivo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O grande, o único, o eterno, o verdadeiro, nosso Pai, Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós. Aquele que se entregou. Disse Jesus, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Jesus veio morrer por mim. Jesus veio morrer por você. Jesus veio morrer por nós. Para que nós pudéssemos ter vida. E vida abundante. Diante de tudo isso, como não agradecê-lo? Como não exaltá-lo? Como podemos duvidar ainda? Veja que a palavra ela está recheada de instruções e ensinamentos únicos que movem o nosso coração. A palavra está recheada de princípios e diretrizes que tocam a nossa alma, que tocam a nossa mente e que falam conosco. E ainda pensamos e tentamos entender muitas coisas, quando na verdade basta uma. Que Ele é o meu refúgio. Ele é a minha rocha. Ele é a minha força. Ele é o meu escudo. Ele é a minha salvação. Eu quero nesta madrugada, é mais uma madrugada de clamor, é mais uma madrugada de intercessão, é mais uma madrugada na presença dele, na presença de Deus.
Eu quero, antes de qualquer outra coisa, agradecer a Deus. Muitas têm sido as respostas, as bênçãos, as vitórias, os milagres, e o poder de Deus tem se manifestado de modo poderoso, de modo intenso. No entanto, pela fé, nós cremos que ainda muito mais Ele fará. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas nós falávamos há pouco na live das 22 horas acerca do nosso compromisso com Ele. Ele quer de nós compromisso, porque Ele tem um propósito para nós. Ele nos chamou para sermos canais de bênçãos. E eu finalizei a live anterior dizendo o seguinte, e é a partir daí que eu quero iniciar esta. O canal de bênçãos, ele é abençoado, porque a bênção passa por ele. Toda vez que eu oro por alguém, e nós vamos orar, toda vez que eu me coloco na brecha, toda vez que eu intercedo, toda vez que eu clamo, toda vez que eu apresento pessoas diante de Deus e permito que a sua presença passe por mim e alcance vidas, eu sou abençoado. O canal de bênçãos é abençoado. Porque por onde a bênção passa, a bênção toca, a bênção alcança. Queridos, depois de amanhã, completaremos 180 dias ininterruptos de lives. E já são lives às 22 horas, já são lives à meia-noite com clamor, já temos estudo bíblico, 2 turmas diferentes, às terças e quintas e aos sábados, entre aconselhamentos, entre clamores, entre propósitos, etc. E temos assumido um compromisso com o Senhor de ser canal de bênçãos. E eu tenho que dizer, nunca preguei tanto. 180 lives. Só das 22 horas. Eu não estou contando as da meia-noite. Já são mais aí de 250 lives gravadas. Além dos estudos bíblicos. Além das madrugadas de joelhos. Além das horas em aconselhamento e discipulado. Eu nunca preguei tanto. Eu nunca ensinei tanto em mais de 25 anos de ministério. Eu nunca discipulei tanto. Eu nunca orei tanto. Eu nunca me posicionei na brecha por pessoas dessa maneira. E sabe o resultado disso? Nunca fui tão abençoado. Com um detalhe curioso. Quando a gente começa a orar por várias pessoas, o caderno de orações, daqui a pouco eu vejo que teremos que ter um volume 2. Esse aqui já está quase na metade. Em pouco mais de 2 meses. Daqui a pouco vai ter o volume 2, sei lá. Deus é que sabe. E orando por tanta gente, às vezes a gente esquece de orar por nós. Mas sabe o que é interessante? Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. E Ele levanta pessoas para cobrirem a nossa vida. E Ele levanta pessoas para intercederem por nós. Se existe a gente orando no monte por nós. Esses dias, tinha gente sendo inquietada a clamar e a apresentar o nosso nome na madrugada diante de Deus.
Se existe a gente dizendo assim, Deus mandou orar por você e eu vou orar por você, por sua família, por seu ministério, eu digo graças a Deus. Deus é fiel. Queridos, a quantidade de pedidos de oração e de intercessão. Hoje mesmo eu recebi um pedido de aconselhamento para fazer uma ligação, para conversar, etc e tal. Eu já estava de saída. Eu falei, peraí, vamos ver como é que a gente faz. E aí, esquecemos que poderíamos depois fazer uma ligação por teleconferência, por videochamada, e não precisava ser naquela hora em que estavam as pessoas reunidas. Ah, então fica mais fácil agora. E na correria, nesse cenário, a gente acaba esquecendo de pedir por nós mesmos. Porém, e já que estamos numa live de intercessão, vale lembrar, quando eu me preocupo com pessoas, o Senhor não se esquece de mim. Quando eu me importo com pessoas, o Senhor não se esquece de mim. Está escrito, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recebestes. Estando nu, me vestistes. E enfermo, na prisão, fostes visitar-me. E perguntarão, quando foi que te fizemos tais coisas? Quando a um dos meus pequeninos o fizestes. Jesus simplesmente considera como se fizéssemos para Ele. Como se fizéssemos para Ele o que fazemos uns pelos outros. Por exemplo, a Márcia está pedindo oração pela Laís, sua filha, que está em trabalho de parto. Quando nós intercedemos, Deus cuida de nós. Quando nós nos posicionamos, nós fazemos isso e para Deus é como se estivéssemos fazendo para Ele. Ah, mas nós estamos apresentando fulano, nós estamos socorrendo Beltrano, nós estamos cuidando de Ciclano. E fazendo tudo isso, o Senhor recebe aquilo como se estivesse sendo direcionado para Ele. E é nesse cenário que Ele virará para cada uma dessas pessoas e dirá, vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de tomarmos posse de uma conduta legítima de serviço na casa do Senhor. Eu falava um pouco sobre isso na live anterior. Assista depois, está salva. Nós temos que nos aproximar de Deus para agradá-lo e não para buscar interesses baseados nas minhas vontades, nas minhas necessidades e nos meus pedidos particulares. Porque está escrito no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, quando eu me posiciono, quando eu me coloco diante do Senhor, dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, que venha o teu reino, que se cumpra o teu querer, eis-me aqui. Quando eu tomo essa linha de conduta, Ele começa a abençoar. Porém, quando eu me posiciono ao inverso, querendo apenas buscar a bênção do Senhor e não o Senhor da bênção, nem sempre eu alcançarei aquilo que busco. E Deus conhece o coração, a palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece quando a palavra ainda está aqui no pensamento. Porque Ele sonda e conhece o meu interior, Ele me prova nos meus pensamentos, Salmo 139. Eu tenho que ter essa convicção que o Senhor é quem vai avaliar o meu interior e analisar as minhas motivações. Você já parou para se perguntar qual ou quais as suas motivações nesta live? Qual ou quais as suas motivações nesta live? Ah, eu vim aqui em busca da bênção. Ok. Eu vim aqui orar pelas pessoas. Ok. Deus sabe. Deus sabe.
Cada um de nós, Deus conhece intimamente. Cada um de nós, Deus conhece na essência. Cada um de nós, Deus sabe os pensamentos. E a palavra que Ele tem colocado no meu coração para esta madrugada se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo livro das Crônicas, é só um versículo. Capítulo 16, versículo 9, que diz: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Isso aqui é uma palavra dada por Deus, da qual eu quero me restringir à primeira parte. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. E ele se faz forte para com aqueles cujo coração é dele. Então os olhos de Deus estão passando pela terra. Entenda, nesta madrugada, os olhos de Deus estão passando pela terra. E estão observando. Nesta madrugada, neste início de terça-feira, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. E ele se faz forte para aqueles cujo coração é dele. E como é que eu sei que o meu coração é dele? Simples. Eu vou voltar para uma palavra de Jesus a Pedro. Jesus já tinha acompanhado os 12 por anos, 3 anos e pouco. Já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido para eles e estava prestes a subir para o Pai. E ele chama Pedro para uma caminhada. Vem andar comigo, Pedro. E ele pergunta assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristece. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Como é que eu mostro amor ao Senhor? Cuidando, orando, intercedendo, clamando não só por mim, abençoando, discipulando, ensinando. O que Jesus disse? Ide fazer discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Marcos capítulo 16. E aí ele continua dizendo: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se pegarem uma serpente, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano. Esses sinais vão seguir os que creem. E lá em Mateus, isso que eu falei está em Marcos 16. E lá em Mateus 28, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a ordem dada por Jesus para a igreja, para nós. Como é que eu mostro que eu amo a Deus? Fazendo isso. Aquele que tem, João 15, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então eu só mostrarei o meu amor a Deus, dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui. Aliás, essa tem sido uma prática que eu tenho procurado adotar. Quando alguém me chama, eu escrevo. Se por mensagem, eu escrevo. Se não, eu falo. Se é por ligação, se é por videochamada, eis-me aqui. Quando Deus chamou Abraão, Abraão respondeu: eis-me aqui.
Quando Deus chamou Moisés, Moisés respondeu, eis-me aqui. Quando Deus chamou Isaías, Isaías respondeu, eis-me aqui. Servo de Deus, homem de Deus. Então não estou desamparado nesse princípio. Tenho bons exemplos. Quando alguém me procura, eu digo, eis-me aqui. Posso não ter a solução, mas vamos juntos buscar quem tem, Jesus Cristo. Fazendo dessa maneira, eu estou dizendo sim ao Senhor e mostrando que o amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, se não apacenta, não ama. Não adianta falar muito, tem que viver, tem que praticar. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Onde você tem edificado a sua casa? Na rocha ou na areia? Na areia ou na rocha? E você tem mostrado o seu amor a Deus? Como? Ah, eu declaro, eu canto, eu louvo, eu oro. Ok. E quanto ao ide, fazer discípulos? E quanto ao orai uns pelos outros? E quanto ao que diz a Bíblia sobre servir? O Filho do Homem, Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele mesmo dizia, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Falou isso para Pedro. Ele mesmo, sendo mestre, pegou uma toalha, colocou na cintura e passou a lavar os pés dos discípulos. Ele sendo mestre, o Filho de Deus, o grande e o todo-poderoso. Como é que eu vou andar de modo diferente? Como é que eu vou viver de modo diferente? Olha o que diz a Bíblia. Os olhos dele passam por toda a terra. Ele vai se mostrar forte para aqueles cujo coração é dele. Quem são aqueles cujo coração é dele? Aqueles cujo coração é dele são os que guardam sua palavra e as praticam. Os que deram lugar à vontade de Deus e têm feito a vontade do Pai. Esses são aqueles cujo coração é dele. Então meu coração será dele se eu cuidar. Meu coração será dele se eu apacentar as ovelhas. O meu coração será dele se eu orar por pessoas. O meu coração será dele se eu abençoar vidas. O meu coração será dele se eu me puser na brecha por pessoas. O meu coração será dele se eu disser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O meu coração será dele se pessoas me procurarem e eu não disser, agora eu não posso. O máximo que eu posso dizer é, segura um pouco, daqui a pouquinho já te chamo. É assim que tem que ser. Pastor, ele tem uma função. Cuidar de ovelha. Se ele está ocupado demais para isso, para que ele serve? Jesus é o bom pastor. Como é que você reconhece o bom pastor? O bom pastor dá a vida pela ovelha. Opa, como é que é? O bom pastor dá a vida pela ovelha. Então como é que você vai achar um pastor que está ocupado? Ocupado com o quê? Ah não, peraí, eu estou acabando de cuidar de uma, já vou cuidar da outra. Ok, então espera uns minutos aí. Agora não, vamos marcar a agenda, tá bom. Tá pior do que a agenda do presidente da República. Ah, posso lhe atender ano que vem. Ano que vem? É. Como assim? Pastor, tem que ter espaço na agenda, tem que dar um jeito. Ah, mas é muita gente, a igreja é muito grande. Ok, descentraliza. Foi o sogro de Moisés que deu essa orientação para Moisés. Moisés não dava conta de atender um povo de 3 milhões de pessoas. Então ele constituiu líderes por grupos. Tudo bem, aí tudo bem. Então você tem lá grupos de líderes cuidando de grupos de pessoas. Mas aquele líder de grupo é um pastor.
E ele tem que ter vaga para falar com as pessoas, ele tem que ter horário, ele tem que ter espaço, ele tem que dar um jeito. Ah, mas se o número de pessoas for maior do que se dá conta, então está na hora de descentralizar. Você faz um discípulo para multiplicar. Vai ter mais um pastoreando essa galera aí. Porque assim eu mostrarei a Deus, não, meu coração é dele. Porque os olhos dele estão por toda parte. E ele se mostra forte para com aqueles que o coração é dele. Como é que ele se mostra forte? Ele responde oração, ele abençoa, ele traz vitória, ele cumpre a sua promessa e ele supre as necessidades. Ele se faz forte para aquele que entregou o coração para ele. Mas quem que entregou o coração para ele? Aquele que é Live das 22 horas. Canal de bênçãos. Se você não achou ainda esse fio da meada na sua vida, tem que achar. Ah, mas eu não sou pastor. Quem disse que é só pastor que cuida de pessoas? Está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é só para pastores. Isso é para todos. Isso é para todos. O pastor tem uma função adicional nesse sentido. O pastor tem uma vocação a mais, digamos assim. Mas fazer discípulos é para todos. Por favor, me manda o nome, tá? Você que colocou aqui, ore por mim, pastor. Manda o seu nome para mim pelo direct ou pelo WhatsApp, eu vou deixar meu número, para eu poder anotar no caderno de oração, tá bom? Eu não tenho como anotar isso agora, durante a ministração. Todos nós, exatamente o que a Luzca escreveu, nós somos os missionários. O que é um missionário? Missionário é aquele que tem uma missão. Missionário, vou repetir, é aquele que tem uma missão. É daí que vem a palavra missionário. Aí qual a minha missão? Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Nossa função é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Ok, me manda essas informações que a gente coloca na oração, na intercessão, tá bom? Pode passar tudo isso daí para mim que eu anoto e a gente começa a clamar. Ok? Nossa função é essa ordem, não é uma sugestão, não é um pedido. Jesus disse, ide, está no imperativo. Para quem estudou um pouquinho de língua portuguesa, sabe que essa é a forma mais forte de se dar, do verbo se manifestar, do verbo. Você tem os modos de conjugação verbal, né? Os tempos verbais. Indicativo, subjuntivo e por aí vai. O imperativo é a ordem clara. O imperativo é a ordem mais determinante. Portanto, não é uma sugestão, não é um pedido, não é uma súplica, é uma ordem. Ide, vá. Isso se aplica a todos. Está escrito, vou repetir, 2 Crônicas 16, verso 9. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Nesta madrugada, os olhos de Deus estão varrendo a terra. E o que ele está observando? Seu coração. Porque diz a palavra já em João 4, versículo 23, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura. Bom, se ele procura é porque não tem muitos. Você não procura areia na praia, tem muito. Você não procura água no oceano, tem muito. O que você procura porque tem pouco. Então tem poucos adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele procura. São estes que o Pai procura. E quem são esses? Os que
entregaram, cujo coração é dele. São aqueles, ele se faz forte, ele abençoa, ele supre, ele cuida, ele ajuda, ele socorre. Aqueles cujo coração é dele. Então tem uma estratégia muito poderosa aqui, e eu já vou encerrando para a gente orar. Tem uma estratégia muito poderosa aqui. Você quer verdadeiramente ter vitória? Seu coração tem que ser dele. Seu coração tem que ser dele. Não tem outra estratégia. Não é com palavras que você vai convencer a Deus a te abençoar, por mais eloquente que você seja. Não é com atitudes para buscar merecimento. Salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie delas. Não é por outra razão, senão por uma entrega. Senhor, eu sou limitado, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou limitado, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou frágil, fraco, pecador, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, todos nós, como já foi escrito aqui na live, nos comentários, todos nós somos todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários, porque todos nós recebemos uma missão. Missionário não é só aquele que pega um avião, com a passagem só de ida, e vai lá para os confins da terra. Não! Esse também é missionário. Mas não é só ele. Quando eu estou no meu local de trabalho e eu estou falando com o meu colega, missionário. Quando eu estou em casa e eu estou falando com o meu parente, missionário. Quando eu estou na escola e eu estou falando com um colega ou com o professor, missionário. Quando eu estou no banco, na fila, e eu estou falando com quem está do meu lado, missionário. Se a fila for grande, já faz logo um discipulado. Isso, infelizmente, não tem existido. As pessoas se achegam na presença de Deus porque querem a bênção. Assiste depois, se você perdeu a live das 22 horas. Tem muita gente atrás da bênção de Deus. Cadê o Deus da bênção? Não vai dar certo. Por isso que ora e não é atendido. Por isso que ora e não é abençoado. Por isso que ora e Deus não responde. Por isso que clama e às vezes não é ouvido. Se eu não colocar a minha vida na mão do Senhor, o meu coração tem que ser dele. É o que está escrito aqui, eu não estou inventando. 2 Crônicas 16, 9. Ele se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração é totalmente dele, ele se mostra forte na sua vida. Olha que interessante. Se o seu coração é totalmente dele, olha que condição curiosa. Se o seu coração, se o meu coração é totalmente dele, ele se mostra forte. Se não, não. Ou seja, se o meu coração ainda é meu, ele não vai se mostrar forte na minha vida. E aí vem os frustrados que oram e acham que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo, mas ele não está respondendo. É simples assim. Deus está até ouvindo, mas não está respondendo. Seu coração não é totalmente dele. E ele está com os olhos passando por toda a terra. Os olhos dele estão passando por toda a terra. De norte a sul, de leste a oeste, de sudoeste a sudeste, de noroeste a nordeste. Não tenha dúvidas. Deus
tudo vê. Tudo ele vê. E os olhos dele passam por toda a terra. Está escrito. Pode pegar a sua Bíblia aí que você vai ver. 2 Crônicas 16, 9. Leia. Os olhos dele passam por toda a terra. Passa aqui na minha cidade, passa na sua. E ele está olhando. Aqueles cujo coração é totalmente dele, ele se faz forte. Ah, e como é que o meu coração é totalmente dele? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, óbvio que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Olha que interessante, quando eu cuido de pessoas, quando eu oro por pessoas, quando eu me dou para pessoas, em favor das pessoas, doação, é que eu mostro que eu o amo. Porque quando fazemos isso por pessoas, o Senhor recebe aquilo como se nós fizéssemos para Ele. E aí ele se faz forte. E olha, quero concluir com esse pensamento. Concluir para nós orarmos. Quando Deus se faz forte, quando Ele se levanta do seu trono, não há força no universo que possa detê-lo. Quando Deus se faz forte, não há força no universo que possa detê-lo. Seu problema fica minúsculo perto desse Deus. Meu problema fica insignificante perto desse Deus. Por isso ele se faz forte. Se faz forte na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. Primeiro passo, então, entrega o teu coração para ele. Ah, como é que eu faço isso? Eu só falo? Não. Você vai entregar o seu coração para ele na hora que você começar a cuidar de pessoas. Você vai entregar o seu coração para ele na hora em que você se deixar usar para abençoar vidas. Ah, mas minha situação é caótica. Como é que eu vou ajudar alguém? Epa, vamos para Jó? Tua situação não é pior que a de Jó. E Jó intercedeu pelos amigos. E enquanto ele orava pelos amigos, Jó 42, versículo 10. Enquanto ele orava pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Não foi antes, nem depois. Enquanto Jó intercedia. E olha a situação: Jó perdeu os filhos, os rebanhos, os servos, os bens, a saúde, ficou coberto de tumores dos pés à cabeça, se vestiu de saco, deitado sobre a cinza, se coçando com um caco de telha e com a esposa ainda dizendo para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Você está numa situação pior que essa? Suponho que não. Por pior que seja a sua situação. Eu não estou aqui para julgar, não. Mas pior que Jó? E Jó intercedeu. E Jó orou pelos amigos. E sabe o que Deus fez? Reverteu o cenário na vida de Jó. É lindo cantarmos, mas nós temos que viver o que cantamos. Eu não o adoro pelo que ele faz. Eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre, sempre, sempre será Deus. Vamos orar? Além de orarmos pelo caderno de orações, como sempre fazemos e faremos, eu quero te convidar, diante dessa palavra, a uma reflexão. E se essa palavra toca no seu coração, somente se ela toca no seu coração, por favor, faça uma entrega. Diga: Senhor, eis-me aqui.
atrapalhado, aliás, eu sou atrapalhado. Eu, Alexander, tenho inúmeras dificuldades. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se algum dia vocês forem falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas horríveis a meu respeito. Combinado? Vocês acham que porque eu estou aqui pregando eu sou melhor? Possivelmente vocês são melhores do que eu. Por isso eu estou aqui para servi-los. Então, não é porque ele só chama quem é perfeito de jeito nenhum. Então eu não teria me chamado. Não teria mesmo. Eu sou bem atrapalhado. Então, por mais atrapalhado que a gente seja, nós podemos dizer, Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações, mas pela tua misericórdia e pela tua graça, eis-me aqui. Se essa palavra fala contigo nesta madrugada, diga isso para ele. Não é para mim, não é para mim. Diga para ele e nós vamos orar. Para que ele venha, já que os olhos dele estão passando por toda a terra, e ele se faz forte, aquele cujo coração é totalmente dele. Entrega o teu coração, mas não estou falando de oração de confissão, tá? É entregar num ato de fé, de exército de oração, como está aqui nesse filtro que aparece no Instagram, só no Instagram. Exército de oração 24 horas. Diga para ele, eis-me aqui. E aí, eu tenho experimentado isso, posso dar testemunho. Ele começa a lutar as nossas guerras. Quando eu fiz uma entrega, isso tem semanas, e eu abri mão de proposta de trabalho que eu recebi para continuar fazendo o que Deus mandou fazer, ele começou a trazer recursos de onde vocês nem imaginam para suprir as necessidades. Isso significa que eu estou nadando em fortunas. Não, não é isso. Mas não faltou nada. Ele passou a suprir. Ele passou a suprir. E ele passou a prover todas as necessidades. Porque ele é fiel. E os olhos dele estão passando por toda a terra. E ele se faz forte. Ele tem se feito forte na minha vida. Ele se faz forte na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. E como é que eu entrego meu coração para ele? Senhor, eis-me aqui. Não da boca para fora, porque é bonito falar. De coração. Eis-me aqui para cuidar daqueles que o Senhor colocar no meu caminho. O como o Senhor vai me mostrar na hora, mas eis-me aqui. O como isso vai acontecer, eu não sei, mas eis-me aqui. De que jeito ele vai fazer, eu não sei, mas eis-me aqui. Porque olha só que interessante, a Bíblia vai dizer o seguinte, que a ele compete o querer e o realizar. Ué, se ele que quer e ele que realiza, eu só tenho que dizer, eis-me aqui. Porque é ele que quer e é ele que realiza. Eu só digo, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino. É só uma entrega. Uma entrega sincera, genuína e verdadeira. Eu quero orar. Se essa palavra toca em seu coração, eu vou orar com você. E em seguida orar pelo caderno, porque nós temos poucos minutos antes da live cair. Querido Deus, eu quero te glorificar pela vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão conosco nestas lives. Os que estão ao vivo e os que assistirão em outros momentos, em outras oportunidades. Louvado e engrandecido seja o teu nome por todas essas vidas. Eu te agradeço, eu te exalto, eu declaro louvores ao teu nome. E aqueles, Pai, que têm sido alcançados, tocados por esta palavra e que desejam colocar-se
na presença de Deus com esta atitude de entrega. Eis-me aqui, eu quero abençoá-los. Que o Senhor confirme, que o Senhor cele, que o Senhor verdadeiramente receba para a glória de Deus e no nome de Jesus. E eu também quero, Senhor, te apresentar este caderno de oração, cada um dos nomes, as famílias, os pastores, os ministérios. Pai, visita cada pastor, cada líder, cada cantor, cada obreiro, cada congregação, cada conselho de pastores, cada denominação que está aqui relacionada. Ao mesmo tempo, visita cada lar neste caderno representado. Restaura casamentos, restaura relacionamentos, restaura vínculos emotivos. Restaura, Senhor Jesus, aquilo que o inimigo tem tentado destruir. Cura a alma, cura das doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, tendências e pensamentos suicidas. Cura as enfermidades físicas, Covid-19, câncer, fibromialgia, dores articulares, problemas de locomoção na coluna. Cura as feridas na alma. Toca nos corações. Completa a tua obra, Senhor. Entra com providência na vida de cada família e de cada lar aqui representado. Aqueles que estão passando por problemas emotivos, aqueles que estão em luto porque perderam familiares, entes queridos, amigos. Tem misericórdia, traz o conforto, traz o consolo, visita os corações. Pai, aqueles que estão sendo oprimidos, escravizados por Satanás, debaixo de maldição, debaixo de opressão, que estão em guerra espiritual, que estão lutando contra possessão demoníaca, pactos, alianças com Satanás e seus demônios. Nós te pedimos que repreendas e tenha misericórdia em nome de Jesus. Traz o livramento e a cura. Pai, aqueles que têm processos na justiça, questões no INSS, visita, tem misericórdia, entra com providência, libera os papéis. Não houve assinatura do juiz, não houve assinatura do servidor público, mas o Senhor pode. A assinatura, a última é a assinatura que o Senhor coloca no documento. Pai, quanto às enfermidades, eu não sei, há muitos que estão em situação crítica. Há quem esteja entubado, já desenganado. Mas a última assinatura não é a do médico. Às vezes o médico já pegou a caneta para assinar um atestado de óbito e Deus vai lá e assina a alta hospitalar. Porque Ele é Deus. Assim como a última palavra, talvez alguém já tenha declarado é divórcio. Alguém já tenha declarado acabou. E Deus vai lá e diz, ainda não acabou. Ainda tem mais. Ainda há muito mais. Pai, eu também quero apresentar a Ti cada uma das situações financeiras que estão aqui neste caderno. Entra com providência, Pai, aqueles que perderam emprego, aqueles que estão à espera de uma porta, de uma oportunidade de emprego, aqueles que estão passando por dificuldade, já não tem mais como fazer frente às suas despesas, às vezes até já não tem mais o que colocar sobre a mesa. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que abre as portas. Aliás, o Senhor abre portas que o homem não pode fechar. O Senhor fecha portas que o homem não pode mais abrir. Porque o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus.
Pai, tem misericórdia destes cujos nomes estão aqui. Especialmente, Pai, eu quero apresentar a vida da Laís em trabalho de parto. Pai, que ela possa ser abençoada, dar à luz com tranquilidade e que mãe e filho gozem de plena saúde. Mãe e bebê gozem da tua bênção, da tua provisão e da tua graça. Entra com providência, Pai. Visita cada situação. Nós cremos que os nossos joelhos dobrados nos levam aonde os nossos pés não podem ir. Os nossos joelhos dobrados nos fazem alcançar aonde as nossas mãos não podem tocar. Os nossos joelhos dobrados mantêm as nossas famílias em pé, mantêm os casamentos em pé, mantêm as empresas em pé, mantêm os empregos em pé. Os nossos joelhos dobrados movem as mãos de Deus. Eu te agradeço, Pai, por mais este tempo de clamor e abençoo a vida de todos os meus irmãos e irmãs, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Temos encontro marcado às 22 horas para mais um tempo de palavra de Deus. Deus te abençoe. Receba aí essa palavra, essa ministração. Tenha uma boa noite de descanso na presença de Deus. Sono reparador. E que desperte para uma terça-feira abençoada na presença de Deus. Eu me despeço e fico no seu aguardo logo mais às 22 horas. Um grande abraço. Até mais tarde. Fique com Deus. Tchau, tchau.